singing today? Chanukah, oi Chanukah, Yantif Ashena, Lustige, Freiliche, nicht nach Seine, alle Nacht in Tredlech spielen wir. Frische Hesse, Latkas, Essen an der Schir, geschwindet sind Kinder, die Chanukah lichlich on, singt alle Nissim und danken für den Nissim und guck ich hier tanzen und komm. Singt alle Nissim und danken für den Nissim und guck ich hier tanzen und komm. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah Sameach, Hanukkah Sameach. Uma boa quinta-feira para todos. É um prazer estar aqui com essa mesa cheia e também com o ambiente online bem populado, enfim, os amigos de sempre. Isso é muito bom. E hoje, nessa quinta-feira de Hanukkah, a gente tem o prazer de ter Ricardo Gorodovitz falando dos sonhos, falando de Miketz, né? E ao mesmo tempo sonhos aqui na nossa frente, e vários sonhos, então isso é muito bom. E, enfim, vamos passar a palavra aqui para o Ricardo, sem mais delongas, tá? Muito obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos, Hanukkah Sameach. Eu tive bastante dúvida, né, quando o Vitor me falou, a gente quer que você fale sobre Miketz e Hanukkah. E apesar de que a Parashá de Miketz é normalmente lida em Hanukkah, a princípio tratam de temas bastante diferentes, né? E comecei a pensar nos paralelos entre uma coisa e outra, e a palavra Miketz ficou reverberando na minha cabeça e comecei a pensar que talvez existisse um caminho a partir dessa palavra. E a primeira coisa que me ocorreu foi que basta um piscar de olhos para que a gente migre da escuridão para a luz e da luz para a escuridão. É algo que pode acontecer de forma muito rápida. E Miketz tem a ver com fim, né? Na verdade é o fim de 2 anos, é o começo da Parashá, mas a raiz da palavra tem a ver com extremos, com coisas extremas. A primeira coisa que eu pensei foi numa palavra também derivada dessa mesma raiz, que é kotz. Kotz é espinho. E eu pensei também como é rápido que um espinho fure um balão, né? Faça com que uma coisa se transforme em outra. E fiquei pensando nessa migração entre extremos e me veio a imagem de uma Hanukkah, em que ao longo de 8 dias a gente caminha através dessa Hanukkah de uma idade à outra. Do 1º ao 8º dia, a gente migra de um pouco de luz para muita luz, e a gente vai nesse crescendo ao longo do tempo, passeando por esse percurso entre 2 extremos, do pouco e do muito, e comecei a pensar como existem nessa Parashá de Miketz muitas situações de migração entre extremos. A gente tem um prisioneiro escravo judeu no Egito, Yosef, que muito rapidamente é alçado à posição de vice-rei do Egito. Ele recebe um colar com o que, a princípio, oficialmente, ele se torna um egípcio. Ele casa com uma egípcia. E ele tem 2 filhos no Egito. E isso é uma transformação descrita de uma forma muito rápida na nossa Parashá. Se a gente pensar em todo o percurso de Yosef, quantas vezes ele não teve subidas e descidas, inclusive fisicamente, né? Descida ao poço, subida para ser vendido como escravo, chegando como escravo por baixo de qualquer camada social
ele se eleva na casa de Potifar, se torna uma pessoa protegida de Potifar, porque ele consegue levar os negócios de uma forma positiva, a casa de uma forma positiva, denunciado pela esposa de Potifar, levado para a prisão. Na prisão, novamente, se torna a pessoa responsável por cuidar da prisão, porque o guardião da prisão acaba sendo seduzido pelo carisma de Yosef, até que finalmente ele chega a essa posição de vice-rei do Egito. Mas existem alguns detalhes onde a gente deve prestar atenção. E o primeiro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, dentro da Parashá de Miqueias, é a forma pela qual ele é conduzido para a presença do faraó. Ou seja, como ele sai do calabouço onde ele estava, que, aliás, é bom lembrar que a palavra, né, ele sai do bor. Bor em hebraico é buraco, né? E é a mesma palavra que é utilizada para calabouço, é a mesma palavra utilizada para o poço seco onde ele foi deixado pelos irmãos, né? Então, sempre a palavra é bor. Então, a forma da gente ir entendendo as conexões e a gente vendo quando as mesmas palavras são utilizadas para duas coisas diferentes, né? A gente vê que o autor, de alguma forma, queria que essas coisas se conectassem. Mas quando ele é chamado, então, à presença do faraó, o faraó está muito angustiado, né? Ele está terrivelmente pressionado por aqueles sonhos que ele não consegue compreender de forma alguma, e cujas explicações ele certamente ouviu de inúmeros dos seus mágicos, dos seus sacerdotes e dos seus sábios, né? Como o próprio texto da Torá nos diz, e ele não aceita nenhuma daquelas explicações, ele não acha que nenhuma daquelas explicações é razoável, né? Então, o texto diz que ninguém soube interpretar os sonhos. Provavelmente tentaram, e o faraó, de alguma forma, identificou que aquela interpretação não era a que ele queria ouvir, a que ele precisava ouvir. Então, ele está muito angustiado. E quando, né, o responsável pela comida da casa real, né, o copeiro, que foi avisado por Yosef que ele iria ser salvo, né, e se esqueceu dele por 2 anos, se esqueceu completamente da existência de Yosef, quando ele vê o faraó agoniado com a necessidade de interpretação do sonho, né, ele pensa, tem aquele cara interpretou o meu sonho e o do padeiro corretamente, né? Ele disse que o padeiro ia morrer, que eu ia sobreviver, e foi assim que aconteceu. E ele fala, então, para o faraó. E o faraó manda imediatamente trazer essa pessoa aqui. Imediatamente. E, no entanto, o que o texto nos diz? Né? Vai estar parou, vai criar Yosef, vai eritzer o minabol. Ou seja, e mandou tirarem o Yosef do calabouço, e aí diz assim, vai galar, vai chalev simlotav, vai avô ela parou. O que significa isso? Significa ele se barbeou, trocou de roupa, e aí ele se apresentou ao faraó. É um pouco estranho isso, né? O faraó estava com urgência. Ele não queria ver uma pessoa bem arrumada na frente dele, ele queria ver alguém que interpretasse o sonho, né? Então, será que as pessoas que estavam trazendo Yosef para o faraó acharam, não, ele não pode se apresentar dessa forma, é melhor a gente gastar aqui um tempinho e fazer com que ele se apresente de uma forma mais adequada à presença do faraó? Eu particularmente não acredito nisso. Eu acho que foi uma exigência de Yosef. Yosef achou que ele precisava de um tempo de migração. Ele não poderia sair de um extremo ao outro sem que houvesse uma preparação nesse percurso, sem que houvesse um tempo, sem que houvesse reflexão, sem que houvesse um sentimento diferente, né? O sentimento de Yosef no calabouço era um, o sentimento de Yosef frente ao faraó, pronto para interpretar um sonho, tinha que ser outro. E para isso ele precisava se preparar adequadamente, e é isso que o texto nos traz, que ele fez a barba e ele trocou de roupa. Interessante imaginar se ele de fato fez a barba, ficou totalmente escanhoado, né? O que para o nosso universo do judaísmo ortodoxo é um pouco estranho, né? Pode soar um pouco estranho, mas é o que o Yosef fez. Então, quando ele vem ao faraó, ele vem através desse preparo, através desse caminho. O que, de certa forma, nos retorna àquela questão da Hanukkah, que a gente acende uma vela por dia, caminhando na direção das 8 velas.
também um período de preparação ao longo da festa, também um período de aquisição de conhecimento ao longo da festa, também um período de mudança de sentimento ao longo da festa. E se a gente for pensar em Hanukkah, Hanukkah é uma festa que durante muito tempo nos exigiu mudanças de relação com a própria festa, né? Hanukkah é uma comemoração de uma vitória militar e é também uma celebração que envolve alguns aspectos que talvez nem todos fiquem muito felizes com esses aspectos. Porque a ideia de que um governo judaico foi reinstituído depois de muito tempo, ou seja, o último governo efetivamente judaico que tinha acontecido antes da destruição do primeiro templo, ou seja, na época dos babilônios, 580 anos antes da Era Comum. Mais ou menos 583 anos antes da Era Comum. E agora nós estamos falando do ano 164 antes da Era Comum, né? Então temos aí um período longuíssimo de 400 anos separando um momento e o outro. Porque depois houve vários governos, né, da Judeia, houve vários governos, mas sempre governos, de alguma forma, prestando contas a estrangeiros, né? Fossem esses estrangeiros os persas, os assírios, os egípcios e depois os seleucidas. Quando essa revolução contra os seleucidas, né, contra o Antíoco IV, quando ela acontece com uma motivação profundamente religiosa, né, de recuperar a possibilidade de exercer plenamente o judaísmo, de recuperar a possibilidade de utilizar o templo da forma adequada. E isso é conduzido por uma família, os líderes dessa revolução, é uma família de sacerdotes. E a gente pode pensar, poxa, mas será que eles não estão agindo em proveito próprio? Né? Ou seja, o templo deixa de ficar conspurcado, pode ser utilizado novamente, quem é que vai conduzir isso? Nós, os sacerdotes. Então há aí uma questão, né, uma dúvida em relação a se aquele desejo de revolta é genuíno ou é, na verdade, uma busca de poder. A gente já tem, né, na Torá, a gente tem uma dúvida parecida com essa, que a gente pode fazer um paralelo, que é a história de Pinhas. Né? Pinhas, eu não sei se vocês lembram, está no livro de Bamidbar, o 4º livro da Torá. Pinhas é um neto de Aaron, né, e, portanto, de uma casta de sacerdotes, né, e quando há uma praga, né, que a Torá nos descreve que é fruto de uma mistura que o povo fez, né, com um povo estrangeiro, Pinhas vai e mata um homem judeu que se namorou, que está se relacionando com uma mulher não judia, e ele mata os dois e com isso ele interrompe a praga. É assim que o texto da Torá nos mostra, né? E Pinhas é recompensado por Deus com isso, com um sacerdócio eterno, ou seja, ele vai ser o futuro sumo sacerdote quando já não houver mais Aaron, né, e os filhos de Aaron. Então, Pinhas ele também traz essa questão, né? Quer dizer, por que Pinhas agiu dessa forma? Por uma percepção, né, de que esse era o caminho para acabar com aquela praga que estava dizimando o povo, porque isso, de alguma forma, dava a ele algum tipo de poder, como de fato ele recebeu depois. Né? Então, a gente tem esse tipo de dúvida sendo plantado ao longo da nossa história todo o tempo. Né? E o que a gente precisa fazer com essa história é ter uma leitura clara, né? Buscar entender todas as nuances que envolvem essas questões para que a gente consiga perceber se as coisas são feitas numa direção ou em outra e se, de qualquer forma, isso faz diferença, porque o resultado, de qualquer forma, seria o mesmo. Né? Voltando a Miquetes, a gente tem também em Miquetes uma situação desse tipo, quando Yosef, já o superpoderoso vice-rei do Egito, recebe os seus irmãos. Né? Ele recebe pela primeira vez os seus irmãos. E a primeira coisa que ele faz, coloca 3 dias no calabouço os irmãos. E isso parece uma vingança. Né? A Torá parece nos indicar um caminho de entendimento de que isso é um planejamento de Yosef. Yosef está planejando, né, o que ele vai fazer, ele sabe muito bem cada passo que ele vai dar. Eu não tenho tanta certeza. Yosef é uma pessoa, tem sentimentos humanos. Ele devia ter um acúmulo de raiva guardado com ele em relação aos irmãos.
raiva que certamente durante muito tempo ele esqueceu. A gente sabe que o filho, Menashe, né, Menashe é porque ele havia esquecido, né, os malfeitos que haviam sido feitos com ele, que ele havia esquecido inclusive a casa do pai. É colocado dessa forma. Ele durante muito tempo não pensou na casa do pai. Mas quando ele vê os irmãos, o impacto, né, de ver aqueles que deram início a uma saga muito dolorosa para ele, talvez o primeiro impulso seja esse mesmo, vou jogá-los no calabouço, eu não quero saber. E depois de 3 dias, então, ele traz os irmãos de volta e começa realmente a construir o ardil através do qual a relação com a família, a relação com os irmãos é recomposta. Então, também aqui a gente tem essa situação de Yosef age em função do poder ou ele age em função de um plano, não é? Ele tem essa situação, né, de dubiedade. No mínimo, a gente tem que ficar em dúvida. A gente não pode ter grandes certezas, né? Enquanto isso, a gente também tem uma situação em que há uma busca de transformação de um extremo a outro extremo de uma forma muito rápida. E a gente percebe que nada disso acontece. A gente leu, né, na paraxá passada, se eu não me engano, a gente leu, ou na anterior? Não, acho que na passada. A gente leu sobre como os irmãos de Yosef jogam ele no poço, depois vendem, pretendiam matá-lo, inclusive, não é? E levam a Yaakov essa notícia. O que a princípio eles queriam, né? Além de se vingar de um irmão que eles achavam um pé, né? Eles queriam, no fundo, recuperar junto ao pai o prestígio que era totalmente concentrado junto a Yosef. Os olhos do pai estavam voltados para Yosef exclusivamente, né? Quando ele falava de Yosef, ele falava meu filho. Ele não falava meu filho e Yosef. Bastava ele falar meu filho era Yosef. Não havia dúvida nenhuma disso, né? A mesma coisa que depois ele passa a fazer com Benjamim. E os irmãos achavam que, uma vez tirando o Yosef do mapa, Yaakov ia passar a tratá-los bem, ia ser mais amoroso com eles, né? Como eles tinham muito amor pelo pai. E, no entanto, o que é que a gente encontra nessa paraxá? Quando há uma situação de fome, e Yaakov resolve que tem que mandar os filhos para o Egito para buscar comida, porque o Egito é o único lugar que tem comida, por conta do planejamento que Yosef fez ao longo dos 7 anos de fartura, né? Qual é a expressão que a Torá utiliza? Yaakov está sentado com os filhos e pergunta, Lama tetraú, por que vocês estão olhando aí com cara de panaca uns para os outros? Façam alguma coisa, ajam, né? Então a gente percebe que esse pai amoroso que eles queriam construir ao longo do tempo, né? E a gente sabe que isso são pelo menos 20 anos que se passaram desde que Yosef foi vendido como escravo. Ao longo de 20 anos, Yaakov não reconstruiu a relação com os filhos. Yaakov, na verdade, talvez tenha tido até mais ódio pela dor que ele sentia pela falta do filho querido, que era Yosef, né? Então eles seguem as ordens de Yaakov, e só quando, mais tarde, eles precisam retornar ao Egito, e eles começam a dizer para Yaakov, olha, Yaakov, a gente tem que levar o seu filho caçula, o Benjamim, porque sem isso, o homem lá do Egito diz que não vai nem receber a gente, né? Ele não vai receber a gente. E só nessa hora é que Yaakov volta a ser chamado no texto de Israel, né? E quem ouviu eu falar na sexta-feira passada, sabe que eu fiz um vínculo, né, do nome Israel, que normalmente a gente vincula à elevação espiritual, né? Eu sugeri que além da elevação espiritual, existe um vínculo de amor. Ou seja, que o nome Israel ele é utilizado também como vínculo de amor, porque na paraxá anterior ele é utilizado depois dele perder e enterrar Rachel, que é a esposa amada, e é um nome utilizado sempre que ele está dialogando com Yosef. Para Yosef, ele é sempre Israel. Para os irmãos, ele é sempre Yaakov. E quando ele volta a falar da questão de Benjamim, que ele não quer que Benjamim vá ser levado para o Egito, ele volta a ser Israel de novo. O texto trata ele como Israel de novo. Então tem um vínculo aqui muito claro, mostrando que a tentativa de transformação rápida elimina o problema e tudo vai se resolver, né? Essa tentativa de resolução rápida não aconteceu.
Dentro desse contexto de transformações, né, e da passagem de um extremo a outro, que é algo que a gente acaba vivenciando, né? Eu acredito muito que a gente tem ao longo das nossas vidas e na história a gente sofre e percebe um movimento pendular, né? Esse movimento pendular nos leva a um extremo, depois a gente passa por um período, né, de não tão extremado, depois a gente é levado a outro extremo. Num período atual a gente tem ido de um extremo ao outro com uma enorme rapidez, né? E isso nos deixa um pouco atordoados. Eu achei que valia a pena resgatar uma música israelense feita no começo da década de 90 para um programa de televisão. E esse programa de televisão era um programa que buscava o público jovem, era um programa ligado à questão da juventude, particularmente a juventude que está prestes a ir para o exército em Israel, né? Os jovens de 16, 17, 18 anos, que estão prestes a mudar completamente de vida, né? E vão passar 3 anos os homens, 2 anos as mulheres, vão passar um período em que eles têm muito pouca capacidade de planejamento, as coisas são resolvidas por eles, né? O que eles podem fazer está dentro de um caminho muito limitado, né? Isso me remete um pouco à questão, inclusive, da servidão de Yosef, né? Ou seja, o que ele podia fazer dentro dos limites que são impostos a um escravo, a um servo. E essa música fala exatamente da possibilidade que a gente tem de ir de um extremo ao outro, né? Às vezes até sem perceber. Então, deixa eu só pegar aqui. A letra é de um autor de música, poeta israelense chamado Ehud Manor. A música é do Rami Kleinstein. Não sei quem é mais antigo aqui. Quem é mais antigo aqui teve a chance de assistir o Rami Kleinstein tocando na nossa sinagoga. O piano foi colocado na Bimá e ele fez uma belíssima apresentação. Ele mesmo estava muito emocionado de tocar numa sinagoga. E foi muito bonito mesmo, né? Então a letra diz assim: você ainda descobrirá o mundo, quer queira ou não. Ainda há tempo para mudar de um extremo ao outro. Vá com calma, o mundo ainda estará esperando lá fora. Abrace outra aspiração, por enquanto, 2 minutos antes de encarar a realidade. Dedique-se ao coração que se agita, à imaginação fértil e à felicidade que toca as profundezas da dor. Você ainda descobrirá o mundo, quer queira ou não, ainda há tempo para mudar de um extremo ao outro. Se o amor te machucou ontem, talvez amanhã não machuque mais. Se as lágrimas correrem sem voz, talvez no final você tenha um sorriso largo. Dedique-se ao coração que se agita, à imaginação fértil e à felicidade que toca as profundezas da dor. Então, vou pedir aqui para o Vitor colocar a música para a gente ouvir. Assim, a música se chama Inyan Shel Zman, que era o nome da... זה עוד יום שישי, נושם את האוויר, האור והצל מסע... Música errada, peraí. Era aquela que você estava falando. Agora tá. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות, מן הקצה לקצה. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות, מן הקצה לקצה. יחכה בחוץ, קח עוד שאיפה מן הזמן, 2 דקות
מחכה ללב המתפרע, לדמיון המתפרקע, לאושר הנוגע בעומק הכאב. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש לו זמן להשתנות מן הקצה לקצה. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. Vocês devem ter percebido que minakatse adakatse, ou seja, de um extremo ao outro, é a mesma palavra de miketz, é a mesma raiz, né? E isso fecha aqui a conexão do que eu queria trazer. Ricardo, obrigado por trazer tantas reflexões e tantas... Tem mais uma coisa? Mais uma coisa, só para quem às vezes pensa assim, o que eu vou dar para alguém que faz bar mitzvah, né? Poxa, um livro, criança de 13 anos, não vai interessar. Então eu estudei através de um dos livros que eu recebi de bar mitzvah, tá? E ganhei de gente aqui da área, tá? Da família Weichmann aqui da área. Que beleza. Olha, mas então, obrigado por trazer todas essas reflexões sobre Miketz, sobre Hanukkah, sobre, enfim. No início você falou assim, né, que me chama a atenção que o faraó, que se achava Deus, que se achava, enfim, tudo, não sabia fazer alguma coisa, e aí perguntou assim, que nem a gente pergunta, conhece aí um marceneiro aí, conhece um encanador aí? Eu conheço um cara que lê sonhos bem pra caramba, está lá na cadeia. Traz ele, porque é ele que eu vou acreditar, eu quero escutar. Quer dizer, ele é frágil, com toda, né, o que ele se diz, ele é fragilíssimo, né? E aí, essa coisa também do você tá embaixo, tá em cima, né? Eu escutei uma vez alguém falando que na vida política o poço do elevador tem uma mola enorme. Então, quer dizer, você sempre pode contar que quando você chegar no fundo, pode ser que tenha uma mola enorme que vai te jogar para cima de novo, né? E aí, só para fechar e passar, né, nessa paraxá, eu pego muito nesse ponto dos sonhos, né? Que, na verdade, para mim, Yosef, ele simplesmente lia realidades e ele era um cara visionário, né? Eu não acredito que ele tinha um poder extranormal. Ele simplesmente lia a realidade. Tem pessoas que chegam e leem realidades de uma maneira muito simples, muito fácil. E ele leu uma realidade, né? E isso se tornou, o sonho que ele teve, se tornou realidade, né? Ele percebeu que eventualmente ia ter uma seca, etc., e outras coisas que ele percebeu, e em função disso ele falou, vamos tomar uma ação. E essa ação foi estocar, e essa ação depois se tornou, sei lá, no país mais rico daquela época, né? Então, quer dizer, por que eu estou falando desses sonhos? Porque, por exemplo, hoje a gente viu talvez a transformação, a realização de um sonho. O Richard, em algum momento, se imaginou, né, entrando na religião judaica, ou chuvando, enfim, e ele correu atrás desse sonho como ninguém, né? Acredito que ele deve ter chorado, porque não é uma coisa simples, tudo que ele passou. Ele, enfim, conquistou o sonho, né? Então, quer dizer, que a gente, não querendo ser Xuxa, nem nada que fala, acredite no seu sonho, mas a gente tem que acreditar, né? E os sonhos têm que ser o que nos coloquem para andar, né? Quer dizer, vamos pensar, sei lá, o navegador lá de 1500. Eu acho que tem uma terra lá, eu vou atrás desse negócio. E aí ele foi atrás daquele sonho, pegou aquele navio dele e descobriu a América, descobriu o Brasil, e tantas outras coisas são movidas à base de sonhos, né? Porque a realidade é uma realidade muito, né, o dia a dia, o pão de queijo, o café, etc., você é consumido por esse dia a dia. Então você tem que ter um sonho e tem que correr atrás desse sonho. Nem que quebre a cara e depois sonhe de novo outra coisa, mas, enfim, acredite nos seus sonhos, como diria Xuxa Meneghel. Bom, então tá, vamos passar aqui.
Um negócio que me veio agora à mente quando você falou, né, do caráter prático de Yosef, de se planejar e fazer e tal, e também, né, efetivamente conseguindo armazenar os grãos para evitar a fome no Egito e tal. Não acho que seja especificamente por isso, ou talvez não seja algo racional a predileção de Yaakov por Yosef ao invés dos outros irmãos, mas é um contraste muito claro entre esse planejamento, esse pensamento mais adiante, né, mais à frente de Yosef, com o que meu pai falou dos irmãos estarem lá sentados e o pai chamando eles para ação, para fazerem alguma coisa ali, para, enfim, resolver ali a fome deles. Então, pode ter a ver com isso também, essa predileção. Enfim, mais isso que me veio à mente agora. Aproveitar que a gente está aqui no estudo para agradecer ao Ricardo e toda essa reunião de pessoas, né, que está sempre sustentando esse estudo. Para mim, que eu venho esporadicamente aqui já há quase 3 anos e mudou uma coisa em mim que eu posso, assim, tipo, fazer uma mescla, né, com o que o Ricardo estava falando aqui, mas a gente parte de um texto fixo, né, e leva a discussões que, anualmente, cada partezinha, ela agrega e ganha significados, né. E, para mim, assim, hoje foi importante estar aqui ouvindo vocês, que, assim, como eu tive muito afastado, Hanukkah, para mim, ficou sendo a imagem familiar de um pai ou uma mãe de família mobilizando, convocando os filhos para acender a chama da Hanukkah, que é uma imagem, assim, ela é bonita, mas vindo aqui, assim, além da história, né, de Hanukkah, que é uma história de heroísmo militar, como o Ricardo trouxe, né, a gente vai poder caminhar entre extremos, né? Tem exatamente essa parte, né, de você ir adicionando reflexões, pensamentos, essa do caminhar entre extremos. E, assim, para mim, nesse momento, para mim, isso é muito bom, porque eu estava meio parado nessa imagem, entendeu? Familiar do chefe de família, o pai ou a mãe, no caso, convocando os filhos para acender a Hanukkah. Mas essa festa, assim, é bom vir aqui compartilhar isso com vocês, que é um momento que pode ser agregado muita coisa, fruto das nossas reflexões, da tradição judaica e da nossa experiência, e botar essa coisa sempre se desdobrando para frente é muito valioso. Bom dia, pessoal. Tá ligado? Tá, primeiro, bom dia. Obrigado, Ricardo. Coloca a voz pelo shiur, pela reflexão que você trouxe. E o que eu mais gostei, acho que da sua reflexão aqui ficou muito... Eu fiquei matutando na cabeça, é essa questão dos extremos, né? E de como a tradição judaica, ela... uma coisa que eu fiquei... Quando você falava é sobre o conceito de Ben Hashmashot, que é só realmente trazer esse ponto como uma coisinha a mais, sabe? De um acréscimo sobre... esse conceito de Ben Hashmashot, que seria entre sóis, né, que basicamente é a ideia de... É o momento onde a gente acende as velas, né, basicamente. Esse é o momento onde a gente olha para o céu e não sabe muito bem se é dia, se é noite. É esse espaço entre os extremos, né, e que o judaísmo ele pega e eleva esses espaços, né, esses espaços do meio, sabe, não são os extremos, e... é justamente nesse período entre os extremos, é esse período de processo, de meio, né, que os milagres podem se realizar, né, porque é justamente nesse momento onde a gente acende as velas e tudo mais, que a gente eleva esse lugar da incerteza, esse lugar do que a gente não coloca como verdades absolutas, né, e a gente coloca o povo judeu justamente como um povo que abraça esse lugar do meio. Então, como você falou essa coisa, né, eu adorei essa coisa, eu nunca parei para pensar nessa coisa da barba desse momento em que Yosef faz isso, do tipo, é um momento de elevar esse momento do meio, sabe, esse processo, sabe, tipo, de sair de um extremo para outro, faz todo sentido, né, justamente é nesse momento do meio
que, por exemplo, a Torá, a parte mais longa da Torá é justamente esse período que a gente sai de Mitzrayim, matéria de Israel, né? E é nesse período do meio que a gente recebe, né, a Torá, acontece os maiores milagres possíveis. Na porta da gente, a mezuzá não fica dentro nem fora, fica nesse momento do meio. Então, sempre esse momento do meio é algo que eu acho que o povo judeu eleva. A gente é o povo dos processos, eu acho. A gente eleva muito mais processos do que chegadas, saídas e extremos. Então, acho isso muito maravilhoso. Então, coloca a voz. Obrigado, adorei. Bom, depois que o Ricardo ele faz a mensagem dele, não fica muito fácil a gente acrescentar alguma coisa. Mas eu vou colocar, quer dizer, quando eu li a Paraxá, a minha visão entre seus dois extremos, ela ficou na parte central, em que eu vou colocar aqui. Na Paraxá temos a figura de José, bonito, inteligente, urbano, o hóspede perfeito, que deslumbrará você com seu conhecimento de línguas, incluindo a linguagem dos sonhos. José é o cosmopolita, grão-vizir do Egito, o universalista. José é mais semelhante ao helenismo grego do que ao hebraísmo abrâmico. Porém, José tem a presença divina. Ele atribui a Deus sua capacidade de interpretar os sonhos. Haftará se situa cerca de 970 antes da Era Comum, quando o rei Salomão despertou de um sonho que reflete a observação da Paraxá de que o faraó despertou de um sonho. O rei Salomão é um homem altamente talentoso. Embora fosse muito admirado por sua sabedoria, ele não conquistou a afeição do seu povo da mesma forma que seu pai. Sua introdução na prática pagã, suas muitas esposas, sua opulência ostentosa e, acima de tudo, suas medidas administrativas implacáveis não o tornaram querido para seus súditos. A sabedoria de Salomão é entendida como derivada de Deus. Eu aproveitei um livro que o seu pai fez, Davi, em que ele coloca o seguinte: e o Eterno apareceu a Salomão em Givon em um sonho de noite. E Deus lhe disse: pede o que queres que te dê. E Salomão disse: dá a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu prudentemente discrimine entre o bem e o mal. A história prossegue. Temos a proibição em 167 antes da Era Comum da prática do judaísmo pelo decreto de Antíoco IV, rei helenístico, que dominava o povo autônomo na terra de Israel. E com a introdução do culto de Zeus olímpico em templo de Jerusalém. Entre os judeus que permanecem fiéis, a Torá está o sacerdote Matatias, chamado de Asmoneu, e em 164 antes da Era Comum, Judas, filho de Matatias e seus homens, conseguem tomar Jerusalém e o templo no que ficaria como a festa de Hanukkah. Em Hanukkah, temos a presença divina, realizando o milagre da pequena botija de óleo apenas suficiente para durar um dia, mas que durou 8. Em suma, nessas três figuras, nesses três momentos que eu falei de José, Salomão, esse pendular de um lado para o outro, sempre tem no meio essa presença divina. Obrigado, Germano. Vou passar aqui Não é para o nada Oren. para escutar também. Vou passar para o Oren e depois para a Silvia. Só alguma reflexão a respeito dos extremos. Somente uma reflexão a respeito dos extremos. O Rambam, né, Maimônides, também coincide que o bom sempre é o caminho do meio. Mas,
quando você pega uma pessoa que está num extremo, para ele chegar no meio, você tem que levá-lo ao outro extremo. A gente faz isso com a educação, o treinamento. Às vezes você exagera assim que depois você vai chegar no meio, né? Mas, na verdade, a vida das pessoas, como falou belamente o Ricardo, sempre é pendular. E no caso do povo judeu também, a gente não pode generalizar que o povo judeu escolhe caminhos do meio, porque tem expressões de extremismo em diferentes momentos da história, inclusive hoje também. As pessoas são muito diferentes, pensam diferente, preferem diferente. E me ocorreu também que, com respeito a Hanukkah também, não sei se é bem extremos, mas teve momentos que a festa foi interpretada, foi escolhido interpretá-la de formas bem diferentes, não sei se extremas. Por exemplo, na época rabínica, no Talmud, eles quiseram enfatizar a ação divina nessa história, né? Então, simplesmente eles colocaram no Talmud que nós temos que celebrar o milagre. E o milagre teria sido que eles, quando chegaram para inaugurar o templo, encontraram óleo para reacender a menorá do templo, como para um dia, e por milagre esse óleo durou 8 dias. E os rabinos da Mishnah, eles ignoraram totalmente a vitória militar, que a vitória militar aparece só nos livros dos Macabeus, que não estão na Bíblia judaica. Então, alguns dizem que os rabinos não quiseram mexer com isso de uma rebelião contra um império dominante, porque eles estavam sob ocupação romana nessa época, no ano 200 mais ou menos, quando foi publicada a Mishnah. Eles não queriam mexer em ninhos de marimbondo com os romanos, desafiando eles, enfatizando uma vitória militar do povo ocupado contra um império dominante, né? E depois, na época da criação do Estado de Israel, os sionistas eram europeus socialistas, e o povo judeu vinha de um extremo, vinha da Shoah, vinha da perseguição, da morte, da impotência, do sofrimento, e eles queriam criar a personalidade de um israelense, um novo judeu que seja forte. Então, eles praticamente ignoraram essa questão da presença de Deus na questão do evento dos Macabeus e enfatizaram sempre a vitória militar, que realmente podemos considerar que também foi um milagre, que um grupo pequeno se levanta com um dos grandes impérios da história e consegue prevalecer, recuperar o templo e reinaugurar, né? Então, isso também é uma questão pendular, não sei se bem de extremos, mas a própria festa também é lida e celebrada em diferentes épocas e até hoje, por diferentes pessoas, de diferentes maneiras. Muito bom. Passar para a Silvinha. Não? Então, assim, 9h41, vou passar para o Ricardo para finalizar, assim, tá? E a gente faz algumas propagandas. Mais 1 hora eu acabo, não tem problema nenhum. Não, na verdade, tanto Hanukkah quanto Miketz são a Paraxá e a festa tem assunto para um dia inteiro de estudos, né? E não vai esgotar. Já que a gente falou de Paraxá e falou da festa, não, primeiro deixa eu falar uma coisa. Em relação a Hanukkah, tem uma coisa bem interessante quanto a essa questão do milagre, né? E que a gente celebra em 8 dias. E há uma pergunta tradicional, não eu estou criando essa pergunta, mas uma pergunta tradicional. Se havia, né, um pote de óleo para ser acendido um dia, né, que duraria um dia, então o milagre, na verdade, foi de 7 dias. Por que a gente comemora 8 dias? Né? Por que a gente comemora Hanukkah durante 8 dias? Devia ser 7 dias, porque o milagre foram 7 dias. Né? E, ao longo do tempo, muitos dos nossos sábios se debruçaram sobre essa questão. Muitos. Né? Só para lembrar, os 8 dias já vinham desde o início, ainda nos livros dos Macabeus, quando não tinha ainda a história do milagre, porque a consagração do templo permitiu que se fizesse uma festa à semelhança de Sukkot. Sukkot tinha acontecido, né, e não tinha sido
podido se celebrar, porque o templo ainda estava, enfim, infectado pelas oferendas pagãs que tinham sido feitas ali. Então, quando ele foi limpo, finalmente, né, e reinaugurado, em 25 de Kislev, se eu não me engano, então ele pôde ser reconsagrado, e aí fez-se uma festa à semelhança de Sukkot. Sukkot são 7 dias, mas tem Shmini Atzeret, que é o 8º, então fizeram com 8 dias. Mas, de qualquer forma, muitos sábios procuraram, mas e o milagre? Né? Então, Yosef Karo, por exemplo, tem algumas propostas. Uma delas é que, na realidade, se utilizou 1/8 daquele pote para cada dia, e o 1/8 de cada dia durava o dia inteiro. Né? Então, essa era uma das propostas. Mas uma das soluções que eu acho mais engenhosas, né, e que faz parte, né, do arcabouço de palestras e de brilhantes explanações são dadas pelo Jonathan Sacks, pelo rabino Jonathan Sacks, é que o milagre do dia 1 foi eles terem resolvido utilizar aquele óleo. Porque eles podiam ter resolvido, não, vamos esperar 8 dias, que aí a gente vai ter o óleo para durar para sempre, e aí tudo bem. Senão a gente vai inaugurar e vai interromper, esperando nova leva de óleo ficar pronta. Né? Mas, sempre olhando para a história, pelo prisma da história como a gente conhece, né? Ou seja, como ela nos foi contada, decidiram utilizar o óleo no primeiro dia. E isso permitiu que ele durasse os 8 dias. Então, durante 7 dias, houve um milagre divino. Mas o primeiro dia foi um milagre humano. E eu acho essa uma explicação belíssima. Eu queria partilhar isso com vocês. Acho que a gente pode encerrar por aqui, senão a gente não vai ter assunto para Hanukkah e Miketz no ano que vem. Então tá, gente. Eu queria então agradecer a você, Ricardo, por trazer tudo isso para a gente. Né? Ricardo foi ex-presidente, um super voluntário comunitário, que inclusive foi parte dos criadores do nosso livro de Maariv, que está aí aberto para as homenagens a pessoas em vida e pessoas que estão no nosso coração. O livro de Maariv, a Bianca deve estar ligando, se não ligou ainda, liguem vocês para a secretaria, façam as homenagens, um projeto lindo. Essa semana tem uma explicação do Raul, mais longa, mas assim, é um documento sobre a criação desse livro. Quão importante esse livro é para a Ari e para as pessoas que vão estar ali, né, usando isso no dia a dia, e certamente para as pessoas que estão ali eternizadas. Então, Ricardo, mais uma vez, obrigado. Eu queria lembrar sobre o Kabbalat Shabbat de amanhã, que é o Kabbalat Shabbat de Hanukkah. Muita luz, se Deus quiser, crianças, e Hanukiot, e alegria. Tá? No início dessa sessão, a gente falou sobre as aulas de teatro. Eu queria falar sobre as aulas instrumentais. O Oren tem um RUG, uma oficina de aulas instrumentais, toda quarta-feira. E aqui temos o flautista da banda instrumental. Agradeço a tua presença e a tua participação nas atividades, sua contribuição. E assim, se vocês conhecem alguém que toca instrumentos de forma razoável, não é isso? Pode? Não, Rui também, não sei. Não, tem que ser bom, tá? Mas, assim, mas que venham essas aulas, tragam o instrumento. Estamos formando aqui uma camerata, uma pequena orquestra, não é isso? Isso. Então a gente já tem flauta, tem cordas, sax, tem teclado. Então já está uma banda. Precisando uma percussão e alguma corda, mas tudo bem, a gente espera. Estamos começando. Percussão e corda, toda quarta-feira às 19 horas, tá? Muito importante, quinta que vem é dia do Yoshua, tá? E aí, o que acontece? O Natal é feriado para todo o Brasil e para os funcionários da área. Então, a gente decidiu que não vai tirar eles de casa, né? E a gente vai fazer tudo online. Tá? Então, tem Linktree, Ari, Sinagoga Ari, tem o link para vocês que vêm aqui. E quem está no Zoom vai fazer igual, vai entrar no Zoom e vai ter. A mesma situação vai acontecer no dia 1º, que também vai ser uma quinta-feira. Tá? Então, as duas próximas vão ser online. Tá? Obrigado a todos, eu agradeço a todos, quase 16 participantes. Falei em 12, mas são 16.
Tudo de bom. Tchau. Richard, please, fecha. Obrigado. Birkat Amazon.